fazendo algo assim muito importante, né? Pode vir. Mas vamos pensar assim, primeiro, o que é felicidade para vocês? Porque eu fiz questão de botar esse tema, felicidade é um estado de ser. Mas eu queria ouvir de vocês o que é felicidade para vocês. Primeiro, vocês querem ser felizes? Todo mundo quer, né? Mas o que é felicidade? Digam aí, aqui a gente pode falar tudo. O que é felicidade para vocês? Amar a si mesmo e tratar os outros como gostaria de ser tratado. É uma forma de felicidade, né? Amar a si mesmo e tratar os outros. O que mais? Quando vê assim, quando vocês viram o título que o Kardec Irá fez, felicidade, vocês pensaram o quê? Né? O que é felicidade, então? Mas quem pode? Quem diz mais uma coisinha sobre felicidade? Estado de espírito. Maravilha. Eu quis trazer aqui, tem 10 frases, tá? Eu queria que vocês lessem e dissessem assim, primeiro, qual é a frase que te tocou? Tem 10 aí. Dá para ver aí? Qual é a frase que toca o coração de vocês? Né? Porque eu fiquei perguntando o que é felicidade, mas aí tem um bocado de coisa. Eu vou ler. Um coração feliz é resultado inevitável de um coração ardente de amor. Madre Teresa de Calcutá. O nosso amigo diz, felicidade é amar a si mesmo e amar o outro. 2. Amor, compaixão e preocupação pelos outros são verdadeiras fontes de felicidade. Dalai Lama traz isso. A felicidade depende mais do estado de espírito do que das circunstâncias exteriores. Beleza? 4. A felicidade é quando você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia. É Gandhi que diz isso. 5. O bem que fizemos na véspera é o que nos traz a felicidade pelo amanhã. Esse é um provérbio e é desconhecido o autor. A essência nos confere a beleza interior, felicidade e o amor verdadeiro. Para que a essência cresça, algo especial deve acontecer, o trabalho sobre si mesmo. Leia-se Reforma Íntima. A nossa felicidade depende mais do que temos em nossas cabeças do que nos nossos bolsos. Outro ponto. Ser feliz não é viver apenas momentos de alegria. É ter coragem de enfrentar os momentos de tristeza e sabedoria para transformar os problemas em aprendizado. Aprendi a deixar, Chico Xavier agora, aprendi a deixar os dias mais leves. Comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. A dica de Chico Xavier. Mais uma de Chico. Felicidade não entra em portas trancadas. O que é que toca vocês aí? Quem pode falar uma frase assim, que mexeu comigo? O que é que toca vocês? E essa daí? Felicidade não entra em porta trancada. O que é isso mesmo? Se o coração estiver fechado, felicidade não entra. Coração ressentido, magoado, né, com julgamentos e tal. É como se a gente não tivesse um coração limpo. Por isso que essa frase diz assim, ó, a essência nos confere a beleza interior, felicidade e o amor verdadeiro. Para que a essência cresça, algo especial deve acontecer, o trabalho sobre si mesmo. Quanto mais a gente busca a reforma íntima, que é um pilar que se fala tanto dentro da doutrina, a gente abre espaço dentro do nosso coração. E aí o amor floresce. Porque nós viemos ao mundo, gente, para aprender a amar. Se a gente não fizer isso, a gente está ferrado. A gente já sabe. Né? Nós precisaremos vir outras encarnações para a gente poder aprender a amar. Então tem várias definições de felicidade. Mas é importante a gente entender que a felicidade é de dentro para fora. Muitas vezes a gente se acha infeliz porque não tem
coisas externas, bens externos, mas a maior fonte de felicidade está dentro de cada um de nós. Porque nós somos um ser que somos feitos, a gente aprendeu isso, a imagem e semelhança de Deus. Então nós temos qualidades, gente, divinas, mas elas precisam ser cultivadas. Se eu estou no ressentimento, como um amigo disse aqui, eu não estou cultivando as minhas qualidades divinas. Eu entro e a gente já sabe dentro da doutrina que eu entro num padrão vibratório que não me deixa bem. Vocês disseram, felicidade é estado de ser. Então eu preciso fazer essa conexão mais profunda com a minha essência divina para que eu possa usufruir da felicidade. Faz sentido isso para vocês? Então vamos seguir mais um pouquinho. Toda a moral de Jesus, isso a doutrina nos traz, se resume na caridade e na humildade. Quer dizer, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. A reforma íntima, principalmente, é para a gente trabalhar o orgulho e trabalhar o egoísmo. Em todos os seus ensinamentos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Então, nós podemos construir o nosso caminho da felicidade. Se Jesus a gente tem como referência, se pergunte, todas as vezes que você tiver que tomar uma atitude, uma decisão, Jesus no meu lugar faria o quê? Então, a essência dos ensinamentos do Mestre são essas. E nos levam à felicidade. Ou seja, nós podemos criar o nosso caminho de ser feliz e pavimentar o nosso caminho. E isso, queridos e queridas, ninguém pode fazer por a gente, só nós. Né? Isso é o trabalho das leis universais na nossa vida. E uma delas é o nosso livre-arbítrio e a nossa autorresponsabilidade pessoal. Né? Se a gente alinha a nossa conduta, o nosso dia a dia, com as leis universais, nós entramos no campo da felicidade. Nós entramos nesse estado mais profundo de ser. Não é o estado de ter. Muitas vezes a gente busca felicidade no estado de ter. O ter é passageiro. E se fosse o ter levar tanta felicidade, pessoas com muita capacidade de ter, elas não se suicidariam. Tem algo a mais. Né? É esse estado, que é o estado divino dentro de cada um de nós, que nós precisamos cultivar. Então, no Evangelho diz assim, segundo o Espiritismo, felicidade depende das qualidades próprias. O Evangelho não diz que é de outras coisas, não, de outras qualidades, é das suas. É as suas que você tem que cultivar. Do indivíduo, qualidades próprias do indivíduo, e não do estado material do meio em que vive. O estado material nosso de coisas, isso é passageiro. E nós temos que enviar o material de construção para a gente construir a nossa morada eterna. E esta morada eterna precisa ser cultivada por as nossas qualidades mais profundas e que nós recebemos de graça. Porque quando nós nascemos e encarnamos, nós recebemos as qualidades divinas. É essa semelhança que nós temos com Deus. E nós precisamos cultivar. Então, todos nós temos essa capacidade de cultivar. Mais um pouquinho do Livro dos Espíritos, né? Diz assim, felicidade e felicidade. Então, a pergunta 922, Kardec pergunta assim, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um? O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Porque Kardec perguntava, era inquieto, para nos ajudar, depois de tantos anos, a gente poder entender melhor sobre a doutrina. E a resposta dos Espíritos vem assim, com relação à vida material, é a posse do necessário. A gente tem necessidade, a gente tem necessidade de comer.
A gente tem necessidade de ter uma casa, de morar em algum lugar. A gente tem essas necessidades, né? Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, o trabalho da reforma íntima é para a gente elevar o nível da nossa consciência moral. Né? Nós temos necessidades básicas, aspectos materiais, beleza. Mas a gente tem que construir a nossa vida moral. Né? É que a nossa vida moral é que a gente acessa as qualidades divinas que residem dentro de cada um de nós. Né? Então, o maior propósito da vida de um ser humano, qual é? É ser feliz. Isso é verdade, nós buscamos isso. E pessoas felizes são como? Elas não esperam acontecer. Quando a gente está vivendo esse estado de felicidade, a gente tem mais energia, a gente tem mais força e a gente faz. Elas se conectam. Elas se conectam com Deus, elas se conectam com o outro, né? Elas são gratas. As pessoas felizes agradecem a vida por tudo que nós temos hoje. Né? Nós precisamos cultivar a gratidão. A gratidão é um elemento que eleva o nível de felicidade. Elas convivem com os limites. Porque nem tudo que a gente quer, a gente pode ter. Então a gente aprende a conviver e não entra naquela frustração tão grande que diz, sou infeliz porque não tenho isso. Tá? Do ponto de vista material. Elas têm fé e cultivam o amor. Então o amor é algo que a gente precisa aprender e cultivar o tempo inteiro. Quanto mais a gente faz isso, mais nós elevamos o nosso nível de felicidade. E reflexo dessa crise que todos nós saímos, o centro ficou muito tempo fechado, nós temos o que é que aconteceu com o nível de felicidade. Vocês acham que melhorou ou piorou no mundo depois da crise? Covid? Piorou. Então, nós precisamos cuidar desse estado, porque todos nós fomos impactados. E se a gente olhar essa pesquisa mesmo de 2022, ela diz o seguinte, o índice diminuiu em todo o planeta. No Brasil, era 81% em 2013, na pesquisa de 2022, o Brasil foi para 63%, menos 18 pontos de felicidade. Diga-me. Se a gente cruzar esses dados com o fato do Brasil ser o país com uma número de população com depressão, a gente vai entender o porquê dessa queda tão brusca. Em menos de 10 anos isso aconteceu. A gente observa que 2020 é quando começa a pandemia oficialmente. Isso. Não começou, essa queda não começou em 2020. Ela vinha já de 2013. Que é justamente quando nós temos uma virada de ciclo. Isso. De 2012 e 2013. Isso. Então, isso é para a gente saber que nós todos estamos vivendo esse estado. E quando a gente olha isso no trabalho, na vida, na produtividade, pessoas felizes, elas são 31% mais produtivas. Então, se a gente viver um estado de felicidade, o nosso nível de produtividade ele é maior. E é maior com prazer e alegria, não é maior com tristeza não, é com prazer e alegria. E o que se fala nas pesquisas, né, esse autor desse livro, Jeito Rápido de Ser Feliz, eles estão descobrindo coisas importantíssimas sobre a felicidade. Por isso que é um tema tão importante que a gente tem que trazer isso também dentro do processo de evolução de cada um de nós. O cérebro, de modo positivo, é 31% mais produtivo. Então, se a gente estiver vivendo o estado de felicidade, o nosso nível de criatividade é maior, a gente inventa mais coisas, a gente sabe realizar mais. Então, se nós cultivarmos esse estado, isso é muito bom para a gente no dia a dia. Né? Então, outra pesquisa de Harvard também traz algo importante sobre felicidade, isso foi publicado em 2021. Diz o seguinte, o verdadeiro segredo da felicidade é manter boas relações interpessoais. O que é que vocês acham? Nós somos seres de relacionamento. Cultivem os relacionamentos, visitem, conversem, tomem um café, tomem um sorvete com as pessoas, porque está provado que quanto mais eu trabalho relacionamento, eu melhoro o meu nível de felicidade. Então, se eu ficar feliz, me dar esse estado de alegria, quais são as coisas que eu posso fazer que depende só de mim
e eu posso aumentar meu nível de felicidade. E ele diz mais ainda essa pesquisa, as conexões sociais. Este relacionamento daqui do centro, todo mundo vai lá, faz a feijoada, né? Tem a feijoada, tem não sei o que lá. Isso é para melhorar e aproximar vocês. Vem aí a noite de caldos. Vem aí noite de caldos, né? Então, isso, além de entrar grana no centro, é necessária. Vocês vão ficar mais felizes, porque aumenta as conexões sociais, né? Então, a qualidade dos relacionamentos é o mais importante. Estejam presentes nas relações com o filho, com o companheiro, com companheira. A gente precisa estar inteiro nas relações, porque isso melhora a felicidade. E isso depende só da gente, né? Não tem do outro, não custa nada, né? Não custa nada, né? Então, nenhuma receita milagrosa que a pesquisa traz para todo mundo. A simplicidade do resultado diz o quê? A felicidade mora ao lado, ela mora dentro de você. Mora dentro. Se a gente souber isso, cultivar melhor, a gente vai melhorar e aumentar esse nível de felicidade. Então, o que é que impede de ser feliz? Essa é uma pergunta para a gente pensar. O que é que impede? Porque se eu ficar focado no externo, isso pode ser um impedimento. Mas se eu ficar focada no interno, eu estou mais próxima da felicidade, porque ela está dentro de mim, né? Então, autoconhecimento e autoliderança é a chave. Leia-se, reforma íntima. Quanto mais eu amplio e tenho consciência da minha necessidade de me transformar, evoluir, progredir moralmente, é a chave para que eu possa viver esse nível de felicidade. Então, o que é que Sócrates já dizia? Há não sei quantos anos, homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo de Deus. A reforma íntima nos aproxima de Deus. E isso gera felicidade. E cada um tem seu jeito único de conectar, de orar, de sentir essa presença de Deus dentro de você. Né? E isso, se a gente cria esse cuidado, essa conexão, nós estamos de forma simples, nós estamos elevando o nosso nível de felicidade. Então, reforma íntima, só para a gente lembrar, porque a gente já sabe, né? O que está de errado em nós? Eu pergunto, o que está errado? O que é que eu estou fora das leis universais? O que é que eu estou fora do meu crescimento e minha evolução moral? Se perguntem todos os dias. Todos os dias. Né? A reforma íntima é diária. É no dia a dia, é no trânsito, é no trabalho, é em casa, é no relacionamento. Né? Reforma íntima é a reforma do nosso eu. É a reforma do nosso íntimo. E que padrão é esse que eu estou atuando na vida? Então, se a gente cuidar das leis espirituais, importantíssimo é conhecer as leis universais, e a doutrina espírita nos dá isso, para a gente conhecer e viver. A nossa vida, gente, não mente. Tudo o que está acontecendo na sua vida, olhe onde é que você está desviando das leis universais. Sempre algo que está acontecendo, que a gente não está gostando muito, tenta ver assim, eu estou infringindo a qual lei? Porque as leis universais, elas estão na consciência nossa. E elas não mudam. E elas funcionam 100% do tempo. Não existe mudança. Então, quanto mais a gente entender das leis e colocar em prática, nós estaremos nos aproximando de Deus. E isso não tem felicidade maior do que isso, né? Então, é a mudança para melhor. É elevar-se na condição humana. Nós sabemos que nós somos humanos, temos falhas. Mas se a gente tem mais consciência, a gente vai evoluindo moralmente. E vai nos aproximando de Deus. E aí, o coração nosso fica pleno. O coração nosso fica vibrando nesse padrão da felicidade. Né? Então, por isso que a gente fala tanto dentro da doutrina a importância da reforma íntima. Então,
no estado essencial, na nossa essência mais profunda, nós somos pura consciência. Então a gente tem que entender isso, que nós somos seres espirituais. E somos plena consciência. Se a gente cuidar disso, a gente consegue fazer uma trajetória reencarnatória melhor. E a gente vai voltar com material de construção para uma casa eterna diferente. Né? Então, mais puro potencial, a gente começa a acreditar que nós temos um potencial enorme e nós estamos dentro do terreno da abundância. Nós, como seres potenciais e espirituais, nós temos disponibilidade das infinitas possibilidades da nossa vida. A gente precisa acreditar nisso. E temos o poder ilimitado do ser. Então, se nós temos esse poder ilimitado do ser espiritual que nós somos, felicidade é o estado de ser. E se a gente cultiva esse estado, a gente acessa a esse nível de felicidade. Então, qual é a nova visão que eu quero trazer um pouco para vocês? E com todas essas dimensões, dentro da doutrina, de outras pesquisas acadêmicas, a gente vai entender que a fonte de felicidade no mundo, né? Essa pesquisa também de 2022 dizia que era saúde física, bem-estar, saúde mental. No Brasil estava pensando, está se trabalhando também que felicidade é saúde mental, bem-estar, né? Saúde física e bem-estar, e sentir controle da vida. Sentir-se que minha vida tem sentido. Quando a gente está buscando reforma íntima, é para a gente se conectar com Deus. E aí a vida nossa tem um sentido diferente. Né? Então a gente precisa entender que nós temos a liberdade e capacidade de escolha. A gente aprende isso aqui. O livre-arbítrio está nos entregando todo dia possibilidades, opções. Quanto mais consciente nós estamos da nossa existência, nós vamos fazer escolhas melhores. Nós temos disponíveis leis universais para a gente seguir o roteiro da nossa vida. Né? E nós podemos usar todas as inteligências, física, mental, emocional e espiritual. Então a gente tem um pacote disponível para cada um de nós, para a gente aumentar esse nível de felicidade. Eu ia botar um vídeo, mas eu não vou botar não, porque você quer atrás, tá? Mas é que ele fala de que felicidade é o estado de ser. Não sei se vocês sabem, já ouviram essa música, né? Então, esse conforto, só para dar medo. Então bora. Cadê o som? Tá. Vai colocar aqui, eu falo aqui. Não, tá aí já. Já tá? Deixa eu ver. Começa. Já foi. Felicidade é uma questão de ser, deixar rolar. Eu vou deixar aí, é só para a gente lembrar disso, né? Que já tem isso aí no mundo, né? Felicidade é um estado de ser. Essa é uma das visões mais profundas sobre felicidade. E Martin Seligman é um psicólogo americano e ele começou a pesquisar sobre emoções positivas. E ele chegou a um conceito de felicidade que eu gosto muito, né? E ele diz assim, felicidade, ele é um cientista, começou a pesquisar sobre psicologia positiva. Ele não queria pesquisar sobre a parte da doença. Ele queria pesquisar a parte positiva das pessoas. E aí ele chegou a esse conceito. Então, felicidade, ele diz que é um estado de ser independente de ter, o que a gente já falou aqui, do fazer e do receber.
Então, não fiquem felizes se vocês não receberem alguma coisa do outro. A gente fica botando um depósito no outro, uma grandiosidade e seja feliz, não fica dependendo do outro, não. Né? Então, independe do que o outro for lhe dar. Então, se o outro não lhe falar isso, você não vai ser feliz? Que negócio é esse? Né? Então, ninguém é complemento de ninguém. Né? Então, ele diz assim, ó, que lindo. É tudo que a gente vê aqui na doutrina. É algo intrínseco, é dentro. E pode ser despertado ou estimulado. O que a gente está fazendo aqui hoje? Nós estamos despertando alguns conceitos novos para vocês. Então, felicidade pode ser despertada, fortalecida e até construída. Como? Aí ele diz para gente, cientista, viu? A partir da própria essência, pela consciência da centelha divina. É o cientista que está dizendo isso, gente. Vai e volta para dentro. O que é que ela diz aqui? Então, isso é no mundo inteiro, em vários ambientes. É Rafa lá no curso de felicidade, é a doutrina espírita falando, é o evangelho, livro dos espíritos, e agora o outro fala também. Ele pesquisou e apresentou isso. Então, a gente não pode deixar esse conhecimento, a gente não usar a nosso favor. Então, não esqueçam isso. É o estado de ser. Independente de ter, do fazer e do receber. Sabe? Cultivem o que está dentro. Cultive as qualidades divinas que estão dentro de cada um de nós. Então, ele, como é cientista, ele diz o seguinte, mas aí eu tenho que provar para o mundo e tenho que dizer que a felicidade tem uma fórmula. Aí, será que é possível a gente trabalhar com uma fórmula para a gente ser mais feliz? Tudo em inglês, mas significa o quê? Ele diz que a felicidade é uma parte, o S é o saturation, que significa assim, o que é que eu herdo? Todos nós não herdamos de pai e mãe? Então tem um pedaço que a gente herda que a gente não pode mudar, não tem jeito. O pai da gente a gente não pode mudar, o pai e a mãe. Tem outra parte que ele diz que aumenta a felicidade, são as circunstâncias, como é. Por exemplo, quando a gente sai de férias, a gente fica feliz ou não? Quando a gente participa de as meninas aí, participando do coral, né? Circunstâncias aumenta o nível de felicidade, né? Mas isso a gente não tem toda vez, não tem férias 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes ao ano, né? A gente não participa de um treinamento, de um coral sempre. E tem uma parte que aí ele diz, tem uma parte voluntária. Então, o que você herda, você não pode mudar, né? Ele diz que pode mudar até uns 50%. A circunstância não é direto, você tem circunstâncias que aumentam. Mas tem uma parte voluntária, é essa que a gente tem que cultivar. Essa depende da gente. E que parte voluntária é essa? Ó, forças pessoais. Acredite no seu potencial. Todos nós temos talentos únicos. E nós viemos ao mundo com um talento. Para quê? Para servir. O nosso maestro aí, né? Tem um talento, viu, maestro? Então, tá no mundo com esse talento é para servir. Agora a gente ganha dinheiro em consequência, né? Habilidades todos nós temos. Então, ele diz, cultive suas forças pessoais. Cultive também as virtudes. Virtudes que são divinas. Eu tenho que cultivar as virtudes, né? Sabedoria, gratidão, eu tenho que cultivar. Isso depende só de mim. Não depende de ninguém e melhora o meu nível de felicidade. E ele diz também, emoções positivas do presente, passado e futuro. Ou seja, cultive as emoções positivas. Você falou assim, às vezes a gente está movido de ódio, né? Então, se eu estou movido de ódio, eu estou cultivando emoção negativa, meu nível de felicidade baixa. Se eu estou cultivando o amor, a gratidão, a alegria, meu nível de felicidade aumenta. Então, se eu ficar cuidadoso e consciente de que eu posso melhorar a minha vida moral, eu vou mexendo nas emoções do presente, passado e futuro e vou aumentando o meu nível de felicidade. E o quarto ponto que ele traz é vida significativa de propósito, né? Nós não viemos ao mundo para nascer, crescer e morrer. É muito pouco para a nossa existência, né? E a gente já sabe do que é que a gente precisa fazer. Então, tenha uma vida significativa.
uma vida que dá sentido. Faça algo ajudando o outro, pautado na caridade, pautado na humildade. Então, são pontos que dependem só da gente. E com isso a gente aumenta o nosso nível de felicidade. Então, eu queria trazer quais são o conjunto de virtudes que ele descobriu. Que em todos os estudos existe sabedoria e conhecimento. A gente tem que buscar, por isso que tem curso sobre a da Luiz na próxima semana aqui, né? Para ter conhecimento. Coragem, se nós cultivarmos a coragem. Amor e humanidade. Justiça, né? Ser justo com o outro e com nós mesmos. Moderação, tudo que é excesso diminui a felicidade. Em tudo, comida, bebida, tudo em excesso não é bom. Então, nós precisamos ter consciência para ter opções moderadas. E espiritualidade e transcendência. Ou seja, nós, da doutrina espírita, do espiritismo, a gente faz isso com muita maestria. A gente já tem um elemento que a gente usa bastante, né? Então, essas virtudes nós podemos cultivar. E ele descobriu também que cada virtude dessa tem forças e que nós podemos cultivar. Quem quiser tirar uma foto disso é bom. Para saber o seguinte, a sabedoria, o que é que eu tenho que fazer? Por exemplo, ser curiosidade, saber do outro, saber o que está acontecendo, isso aumenta nosso nível de sabedoria. E é uma virtude que aumenta o nosso nível de felicidade. Coragem. Eu posso alimentar a coragem, sabe como? Perseverando. Às vezes a gente desiste rapidinho, né? Tem uma dificuldade e já quer desistir logo. Então, isso é falta de coragem. Então, se eu perseverar naquilo que eu quero como objetivo, quando vocês começaram a cantar, me diga, tinha uma que esse bicho eu não vou dar para cantar, não. Não teve isso, Ana? Eu sei. Até eu não falo mais não, viu? Persevere. Acredite. Né? Então, é assim, a gente faz coisas que a gente não se dá conta, que não contribui para o nosso dia a dia e para melhorar o nosso nível de felicidade. Temperança tem a ver com moderação. Então, isso faz parte de todo esse estudo da psicologia positiva e podemos fazer isso com tranquilidade, né? Aí eu queria só dar umas dicas de emoções, tá? Do passado, por favor. O que é que traz felicidade? Contentamento, satisfação, serenidade, né? Orgulho do passado. Agora, ó, infeliz, raiva e culpa. Deixa isso quieto, não fica carregando isso nas costas não, porque não ajuda, sabe? Então a gente tem que aprender a lidar com as emoções do presente, passado e futuro, para não ficar carregando coisa que não está ajudando, né? Isso do passado. E outra coisa importante, perdoar preciso, né? A Bíblia diz como? Tem que perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Jesus nos ensinou isso. Então tem a ver com a questão das emoções. Sabe? Então, cultive o perdão, já está provado. Se eu perdoar, eu aumento meu nível de felicidade. E eu me desengancho do outro, que eu fico enganchado. Né? Enganchado, igual agarradinho. Né? Desengancha. Então, ó, quando alguém te magoou, você tem duas opções, gente. Se vingar e ser feliz por alguns minutos, não dura muito, ou perdoar e ser feliz a vida inteira. Diz. A energia da vingança, ela traz muito contentamento, mas é muito fugaz. Temporário. E mais, a energia da vingança, ela precisa ser repetida como uma droga. Isso. A primeira dose que leva a gente lá para cima, mas ela vai se desgovernando, vai nos desgovernando. Precisamos mais doses para continuar tendo aquela sensação de prazer. Isso. E isso vai se transformando em algo viciante. E você vai alimentando energeticamente algo muito danoso para você. O seu campo energético começa a ficar minado. É péssimo. É muito ruim, né? É mesmo que um veneno. Então, do presente, o que é que vocês têm que cuidar do presente, né? O que é que deixa felizes? Alegria. Por isso que eu disse, não dá alegria cantar? Prazer, calma, entusiasmo e fazer o que gosta. Por isso que é bom a gente fazer o que gosta. Porque quando a gente está fazendo o que gosta, o tempo não passa. Infelizes, o desânimo, congelamento aqui associado à emoção. Isso é extremamente importante. Diga que ama.
Mas diga também que ficou incomodado se o outro falou uma coisa que você não gostou. A gente fica engolindo o sapo. E um dia o sapo engasga na garganta. E às vezes a gente solta de forma errada algumas coisas na vida. Não é assim? Expor, não devia ser falado. Mas já falou. Né? Então, o congelamento é para a gente trabalhar as emoções. A inteligência emocional é uma inteligência fundamental para o dia a dia. E ela melhora os relacionamentos. A gente já viu na pesquisa que relacionamento aumenta a felicidade. Então, se a gente trabalhar a inteligência emocional, a gente aumenta o nível de felicidade. Agora, do futuro, o que é que a gente tem que fazer com o futuro? Para a gente cuidar das emoções felizes, fé. Acreditem. Acreditem de que você é filho de Deus e filha de Deus. Isso é importante, isso aumenta a felicidade. Otimismo, confiança, esperança, né? Tudo isso ajuda. Agora, infelizes, ansiedade. Você sabe o que é que tem por trás da ansiedade? E o Brasil agora é o país mais ansioso do mundo. Mais ansioso do mundo. Por trás da ansiedade tem o quê? Medo. Né? Por que aumentou com a pandemia? Porque a gente tinha medo de morrer, a gente tinha medo de não achar vacina e a gente tinha medo de pegar a Covid com o outro. Então, aí, no mundo inteiro, o nível de ansiedade aumentou. Então, também a gente precisa trabalhar, né? O que é que está nos movendo para a gente ficar com medo e não acreditar nas infinitas possibilidades. Não acreditar de que nós temos um potencial muito grande, né? O pessimismo e a desesperança. Então, é escolha, gente. O que é que a gente quer alimentar? Nós podemos alimentar aquilo que aumenta o nível de felicidade ou aquilo que diminui o nível de felicidade, né? E vida significativa. Lembrar que o propósito de vida, para a gente ter uma vida significativa, tem 3 elementos. E a gente pode trabalhar esses 3 elementos. Primeiro, descobrir seu eu verdadeiro. A sua essência. Felicidade é de dentro para fora. Se eu descubro a minha essência, que ela é divina, eu aí ganho um passo enorme em direção à felicidade. Então, descobrir o seu eu verdadeiro. Na reforma íntima, é isso que a gente faz. Eu vou tirando algumas cascas da cebola, porque tem hora que a gente chora quando a gente descasca a cebola. Porque às vezes a gente vê coisa que a gente não gostaria de ver. Mas isso é uma forma da gente melhorar, ampliar o nosso nível de consciência. Segundo, identificar seu maior talento. Para eu descobrir minha tarefa de vida, o meu propósito, eu descubro qual é o meu talento. Mas eu não posso ficar com o meu talento só para mim, não. Porque eu recebi o talento para que eu possa servir ao outro. Servir, leia-se, amar. Então, a variável escondida do propósito é o amor. Né? Então, quando eu descubro quem eu sou, descubro meus talentos e vou servir, eu vou levar isso em benefício da humanidade. Nós somos trabalhadores do plano de Deus. Quanto mais a gente se conscientiza desse papel, nós serviremos mais a Deus. E nós contribuímos com a transformação da humanidade e a transformação do planeta. Essa é a nossa grande tarefa no planeta Terra. Então, vocês querem umas dicas? Lógico, né? Tirei foto. Então, vamos ativar os hormônios da felicidade. Coisas simples, né? Quando a gente precisa ativar os hormônios. Eu vou começar lá de cá, que eu estou para de amarelo, que estou chegando de... Né? Então aqui, ó, ocitocina é o hormônio do amor. Como é que eu ativo o amor dentro de mim? Ó, ser generoso com o outro, ser compassivo, usar o amor que está dentro de você para se relacionar, demonstrar afeto. Tem hora que diz, eu não vou dar ousadia de dizer que amo. Para que isso? Para que isso, pelo amor de Deus? Né? Meditar é o momento que você se conecta, isso aumenta o seu nível de felicidade e aumenta a ocitocina. E construir relações de confiança, isso aumenta a ocitocina. A outro hormônio é a endorfina,
que é lhe dar humor, mais humor. Como é que você faz para melhorar isso? Ó, sorrir com os amigos. Dê risada, conte coisa engraçada. Não custa nada, isso aí é bom. Praticar hobbies, tá certo? É bom fazer uns hobbies básicos. Isso aumenta o prazer. Pequenas porções de chocolate, agora 70%. Não precisa ser tão doce, né? E aí a gente quer logo comer não sei quantas barras. Mas maneira aí. E cantar e dançar. Vocês entenderam que não é bom? Por isso que cantar e dançar aumenta a felicidade. A dopamina, né? Que nos ajuda a recarregar as baterias, fazer exercício físico. Então já sabe, quem está parado sem fazer nada vai andar, aumenta a felicidade. Dormir bem. Para aqueles que gostam de virar à noite, né? Tem uns que são noturnos, eu sou diurna, graças a Deus. Durmo 9 horas com as galinhas, eu adoro. Né? Celebrar conquistas diárias, o que você conseguir. Celebre, gente. Celebre e faz alguma coisa para celebrar. Aprender coisas novas. Quando a gente aprende uma coisa nova, aumenta a nossa dopamina e a gente sente mais prazer, né? E atingir metas, né? Então, aqui no centro, quando tem uma meta para arrecadar mais coisas, todo mundo fica vibrando, né? Assim, aumenta a felicidade. Todo mundo faz. Serotonina, que trabalha a calma, o prazer, a confiança, o que precisa, né? Conexão com a natureza, então andar na natureza, ver as plantas, isso é importante. Tomar sol, não custa nada. Né? Exercício ao ar livre, recordar momentos especiais. Por isso que ver fotografias ajuda a aumentar o gosto. Quem é que não fica alegre quando olha ali? Pô, que foto legal! Não sei quem da infância, né? Agradecer, ter a gratidão. A gratidão aumenta a serotonina e tem um propósito. Então, fácil ou difícil aumentar os hormônios? Quem me diga, fácil ou difícil? Depende de quem? Depende de quem? Depende de vocês, né? Então, eu quero dizer para vocês que a felicidade está na mão de vocês. Né? Se a gente cuidar disso, está nas nossas mãos. Então, a gente pode melhorar o nosso nível de felicidade, né? E nascemos para brilhar, gente, e ser feliz. Então, se a gente cultiva isso, a gente pode melhorar o nosso nível de felicidade, viu? Muito obrigada por estar aqui com vocês. Muito obrigada. Eu não queria que ela parasse, não. Eu queria que ela continuasse a ensinar aí sobre os hormônios. Você gostou, né? Demais, 71 mesmo. Você quer o quê? Gente, olha, Joana, queridíssima e maravilhosa, como sempre aí trazendo. Olha, eu estou aqui, da nossa irmã Inês Helena, da de São Paulo, vamos estar, por favor, você está na frente da cama. Muito obrigada. Ela hoje, vocês podem ficar entre mil pessoal do Instagram. Inês, ela foi voluntária, né, Igor? Estou bem falando com você. Porque enquanto vocês estão aí assistindo, eu também estou assistindo a palestra, eu estou falando com o povo também aqui no Instagram. E algumas pessoas já me disseram, por que você não tira as palestras da internet? Porque assim as pessoas me amam por cento. Mas não é bem assim, gente. Tem pessoas que gostam da casa e por motivos pessoais, motivos profissionais, nós estamos em Salvador. E fazem questão de assistir as palestras. E assim se sentindo como se estivesse aqui dentro. Então a IG é uma dessas. E que ela está em São Paulo, ela está aqui conversando conosco, vendo aí o coisa. Tem um que mora em Portugal, que também está assistindo aí pra gente. Então, tem isso aí que é maravilhoso. São coisas que a internet nos coloca. Principalmente de acima, não aguento mais ver live. Concordo. Que a internet, a gente encheu. Não é? Ou na época da pandemia não foi fácil. A gente encheu. Aquela época era necessária. Mas tivemos tanto que realmente transbordou aí a paciência, né? Mas
ainda é necessário, sim, a gente estar aí passando para o pessoal aí é isso, e Jesus te abençoe, irmão. Então, nessa hora, nós nos despedimos aí do pessoal do Instagram. Agora, quem mora aqui